Ó, o assunto então hoje é psicopata. Será que conheço um? Tô desconfiado que eu conheço. Acompanhe o VT para a gente entender bem essa história, porque eu já vou aqui acolher com muito carinho ela, nossa querida Verusca. A psicopatia está entre os distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar e detectar. O psicopata pode parecer alguém normal e até mesmo encantador. No entanto, lhe falta consciência e empatia, tornando-o manipulador, volátil e muitas vezes criminoso. Um psicopata é caracterizado pela ausência de sentimentos, frieza, insensibilidade aos sentimentos alheios, manipulação, narcisismo e falta de remorso e de culpa para atos cruéis. Ou seja, são pessoas que não se responsabilizam por nenhuma de suas atitudes. O transtorno pode acontecer devido a alterações cerebrais, fatores genéticos e traumas na infância, como abuso sexual ou emocional. Geralmente, os psicopatas são do sexo masculino, mas o transtorno também atinge as mulheres, embora com características diferenciadas e menos específicas. De maneira geral, nos homens, o transtorno tende a ser mais evidente antes dos 15 anos de idade, e nas mulheres pode passar despercebido por muito tempo, principalmente porque as mulheres costumam ser mais discretas e menos impulsivas que os homens. Alguns são tão bons na manipulação e simulação que eles têm famílias e outros relacionamentos de longo prazo sem que aqueles que o rodeiam suspeitem de sua verdadeira natureza. E agora, como identificar quem pode ser um psicopata? Acompanhe agora o nosso papo e saiba tudo sobre o tema. Adivinha quem eu trouxe para tratar de um assunto muito sério como esse? Não poderia ser qualquer psicólogo, com todo respeito. Aí eu falei, bom, para tratar de um assunto assim, vamos trazer aqui ela. Mais uma vez, a nossa, com muito carinho e respeito, a nossa lindíssima loira, ela, psicóloga Verusca. Deixa eu ver aqui, é Guindolf. É. Ó, Verusca, Deus abençoe você. Amém. Obrigado por você estar aqui Deus com a gente mais uma padre. vez. É uma honra estar aqui, Padre, poder ajudar de alguma forma. Para nós é uma honra também. Verusquinha, ó, um assunto aí bem doído, né? Porque a gente sabe que existem psicopatas no mundo inteiro, né? Antigamente a gente via com maior frequência, através nos noticiários norte-americanos, aquelas pessoas que faziam quartejava pessoas na escola e tal. Só que a gente hoje vê aqui no Brasil, vê em todos os lugares, e hoje talvez com a medicina cada vez mais avançada, a ciência, a psicologia, né, a própria internet, a gente está vendo que está muito perto de nós pessoas que trazem esse tipo, eu não sei se a palavra é um distúrbio, eu não sei se o termo é uma doença, eu não sei como é que a gente pode relatar. Verusquinha, conta um pouquinho para nós aqui. É um distúrbio? O que é isso? A psicopatia, ela pode ser oriunda de quais sentidos, podemos dizer assim? Olha, parabéns pela pauta, Padre, porque a quantidade de pessoas hoje que sofre por conviver com psicopatas e não sabe é assustador. E não sabe, né? E não sabem. A estatística diz, a mais atual que nós temos, que a cada 10 pessoas, uma carrega esse transtorno. É um transtorno de personalidade que a gente considera antissocial. A pessoa geneticamente, ela já nasce com esse transtorno. Então já nasce. Já Isso aqui é nasce. importante saber que já Sim. nasce, viu, minha gente? Não é que adquiriu no decorrer do tempo. Então, veja que a psicóloga já está explicando. A pessoa nasce, já traz, às vezes pequenininho, bebezinho, você nem percebe. Exatamente. E na própria infância, se os familiares prestassem atenção nos detalhes de comportamento, tivessem uma percepção nas condutas desta criança, qualquer familiar poderia perceber que alguma coisa estranha acontece. Porque você percebe, por ser um transtorno e que atinge a parte mental do ser humano, através também dos comportamentos, dos sentimentos, dos pensamentos, ações, a gente começa a perceber que existe um grau de mentira muito elevado, um grau de frieza muito elevado, maldade, porque as pessoas... Na maldade. Por exemplo, uma criança que, por exemplo, ela pega um bichinho no chão
um sapinho, ela vai lá e mata ele, dá risada e ri porque matou. Se diverte com o sofrimento. E ali, se nesse momento os familiares percebessem que alguma coisa tem estranha, levassem para uma avaliação, muita coisa poderia ser contida, porque o que acontece com os psicopatas, como eles têm um adoecimento mental, eles precisam ser contidos por medo de punição. É a única coisa que segura o comportamento do doente. E se isso não acontecer até a adolescência, eles se transformam mais frios ainda, as maldades são maiores. Existem escalas, padre, que medem o grau de maldade para poder classificar qual é o nível de adoecimento mental que aquela pessoa tem. Então a questão já começa a mudar um pouquinho aí para todos nós. Viu que a nossa querida Verusca está falando, que parece que para você conter, desde pequeno, a pessoa, olha que coisa, parece que até é contraditória a própria psicologia. Sim. Você tem que conter uma pessoa dessa botando medo nela. Exatamente, restrições. Quer dizer, que na verdade, no senso comum, tudo aquilo que você impõe medo é o contrário. As pessoas falam que... Mas nesse caso há uma necessidade. Exatamente. Existe orientação específica para isso. Por quê, padre? Porque você pega uma criança que, se ela começa a desenvolver e começa a perceber que aquilo é muito prazeroso para ela e que ela não tem punição nenhuma, punição no sentido de limitações, limites mais rígidos do que uma criança que não apresenta doença. Isso percebe-se que vai se perdendo a tal ponto de uma hora, ele não tem mais medo de nada. E ali se torna muito difícil, padre, porque ali o grau de maldade fica elevado demais. E isso pode trazer muitos problemas para muitas famílias hoje. A gente percebe algumas situações, por exemplo, crianças que têm um certo grau de maldade em machucar animais e outras crianças e outras pessoas. A gente tem adolescentes que fazem questão de realizarem atitudes erradas, contraventivas, por prazer. Nós temos hoje pessoas sofrendo em relacionamentos afetivos, padre, que estão namorando, estão noivando ou casaram com pessoas doentes de psicopatia e não sabem. Pessoas que sofrem hoje porque estão convivendo com um doente mental e não sabem. As carências humanas não permitiram perceber. É muito sério. Verusquinha, uma coisa, como é que chama aquele termo quando se dá o prazer, quando você come açúcar? É dopamina que fala? Isso, nós temos um hormônio, que é a dopamina, que quando você sente prazer em algo, esse hormônio ele se eleva para que você tenha a sensação de bem-estar. No caso de um psicopata, de uma pessoa que ela traz esses indícios, essa dopamina que fala, né? Exato. Ela é acionada, ele tem essa dopamina nesse sentido de prazer, de ver, de agredir, de matar, de eliminar, de aquilo que é bem antissocial? Sim. Quando a gente pensa no cérebro de uma pessoa doente, a gente entende que ele não nasceu com a área da empatia, da dó, do arrependimento, do afeto, do amor. Ele não tem essa área no cérebro, não tem. Ele não tem cura, ele não tem essa área. Então, o que ele faz? Ele tenta se mover pela área da dopamina, do prazer, da produção de prazer. Então, ele tem muito prazer e se sentir enganando uma pessoa, se sentindo roubando uma pessoa, mentindo. Tem psicopatas que o prazer dele está só na mentira, por exemplo. E aí o prazer dele é mentir para todo mundo o tempo inteiro. Tem aqueles que têm prazer em fazer o outro sofrer de amor. Então, tipo, eu não sinto amor por ninguém, então aquele sente amor por mim, vou judiar daquele. E sente prazer nisso. Perfeito. Então, é bastante curioso a gente imaginar, porque o nosso olhar, padre, por graças a Deus, ter o grau de normalidade natural do ser humano, nós nos preocupamos, nós nos amamos, nós amamos o próximo, nós amamos a Deus, nós exercemos afeto. E imagina uma pessoa que nasce sem essa capacidade. É horrível. É muito ruim. Então, ele fica buscando o que ele pode amar. Por isso que ele ama o prazer de judiar. Mas você falou assim que ele não tem, né? Ele na parte do cérebro dessa pessoa, acho que o estudo já foi feito, ele não tem a capacidade de ter um afeto de misericórdia, de compaixão. Nunca. Ele não tem, é como se faltasse, ele não nasceu com aquilo. Não nasceu com essa capacidade mental, ele não nasceu com essa área de empatia desenvolvida. Bom, Verusca, então eu já vou trazer de novo esse assunto com você, que é muito bom. Depois eu vou perguntar se tem um tratamento,
O que nós podemos fazer ao perceber, você deu exemplo de namoro, casais, pessoas com quem você trabalha, né? Que possa estar trazendo isso daí, como eu devo lidar, Sim. E se tem uma maneira de amenizar isso aí. Mas já, Perfeito. A nossa querida Verusca vai trazer. Que assunto O que forte. me diz do senhor? Por que não olha o senhor mesmo, escreve o que vê? Talvez esteja com medo. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. Pode voltar agora para a escola, gente, Stanley. Vai. 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 Olha, minha gente, vou contar uma coisa pra vocês aqui. Na hora que o Anthony Hopkins lá fez assim, ó, o Barba saiu correndo. Volta aqui! Tá com medo do quê? É filme esse aí. Vamos pra realidade agora. Ó, o Barba morre de medo. O cara mostrou aquela foto, aquela passagem ali, ó. Ele morreu de medo. Calma, é filme esse aí. Agora vamos pra realidade. Você tá com medo, né? Ô, Verusca, que coisa, né? A gente tá vendo esse filme, que é um filme famosíssimo. Olha lá, essa cena ali que o Barba ficou com medo, né? Um psicopata. A gente vê cenas assim de uma pessoa, parece muito inteligente, fala muito bem. A gente já deu uns indícios, né? Que são pessoas que são narcisistas, são pessoas que, você acabou de dizer, elas não nasceram com o sentimento da misericórdia e da compaixão. Como perceber, Verusca, que pessoas trazem esse traço perigoso perto da gente, às vezes em casa ou no trabalho, ou numa convivência do dia a dia? Como perceber, Verusquinha? E é importante perceber, padre, como eu disse, a cada 10 pessoas, uma é doente. Nós convivemos, às vezes, todos os dias e não percebemos, porque nós temos uma necessidade de enxergar o mundo com o nosso olhar. Sim. Então, nós temos um coração bom, um coração amoroso, um coração caridoso. Então, a gente olha o mundo dessa forma. E quando a gente para prestar atenção, a gente precisa entender que nós temos níveis de psicopatia. Claro que o nível mais grave são os sociopatas que matam por prazer, são aqueles psicopatas serial killer que gosta de matar, o prazer está em matar. Mas nós temos pessoas que matam nossa felicidade, matam nossas emoções, então isso é legal, matam nossos saber sonhos. Que às vezes nem todos são assassinos. Não, eles gostam e têm prazer em ver você sofrer. Então, o que nós mais temos hoje, e isso é uma realidade muito dura, o que eu vou dizer aqui, é imaginar que nós convivemos com, a cada 10, uma pessoa que está, às vezes, ali do seu lado, mas ele tenta puxar seu tapete, ele fofoca sobre o seu nome, ele mente a seu respeito, ele tenta tirar dinheiro de você, ele tenta usar você como escada para alguma coisa. Então, esse tipo de adoecimento a gente tem numa frequência altíssima. E passa batido, porque as pessoas não conseguem perceber. Poxa, a pessoa disse que me ama, mas às vezes ela está dizendo isso para te manipular. Pode ser que ela não sinta isso. Eles são muito bons articuladores, eles sabem articular a circunstância. Sim. E que na sua compaixão você não quer acreditar que a pessoa tem essa doença. Sim. É justamente para não perceber que ela tem esse desnível, né? Exatamente. Como ela nasceu com o cérebro falho e não tem essa área da emoção, sim, da empatia, então o doente, ele ocupa esse espaço com a parte da inteligência. Esse espaço, ele fica para pensar estratégias para derrubar, estratégias para enganar, para fazer o outro sofrer. Então, ele articula e mente muito. Pessoas, imagina, para quem está em casa, padre, que às vezes convive com uma pessoa que mente para tudo. Essa pessoa pode ser um psicopata e essa pessoa nunca percebeu. Às vezes mente. Grau. É um tipo de grau. É um tipo. O prazer está em mentir para o outro, em enganar o outro. Nossa, enganei de novo. Então, ele tem prazer nisso. Tem pessoas que... Vou dar outro exemplo que é muito claro aqui. Que você disponibiliza tudo, mas essa outra pessoa doente não disponibiliza nada. Nunca te ajuda,
nunca paga um almoço para você, às vezes você paga várias vezes para essa pessoa nunca paga para você. Às vezes essa pessoa vem só para pedir, mas nunca se dispõe a nada como troca. E nessa vida a gente sabe que tudo é troca, um dá uma mão aqui, outro ali, isso é o natural da vida. Agora, Verusca, é importante a gente deixar isso bem claro para os telespectadores, que o que a Verusca está trazendo para a gente são estudos de comportamentos seguidos assim. Tá? Vamos tomar muito cuidado, porque nós sempre temos um pouquinho dessa coisa de egoísta, às vezes a gente mente, a gente às vezes tem um pouco desses tipos de comportamento, ok? De agressividade. E isso não significa que nós estamos com a psicopatia. Ela está falando que são casos... Nós precisamos medir o quanto de comportamento essa pessoa traz. Então, por exemplo, você tem uma pessoa lá que mente, mas ela tem empatia, você percebe, porque quando você faz uma leitura emocional de uma pessoa, você percebe com calma, observando com calma, quando é forjado e quando é de coração. Perfeito. Existe uma diferença. Então, essa pessoa mente, mas ela também puxa tapete. Daqui a pouco ela está na sua frente, nossa, como você é bacana. Quando a pessoa dá as costas, ela fala mal da pessoa. E aí daqui a pouco você percebe que além de ela fazer isso, ela é impulsiva. Ela gosta de arriscar a vida de propósito, porque tem prazer em arriscar a vida dela e de outras pessoas. E aí daqui a pouco você percebe que essa pessoa está no ambiente de trabalho, puxa o tapete. Então, são grupos de comportamentos que vão indicar que essa pessoa tem alguma coisa errada. Então, a pessoa percebendo isso, é bom que a pessoa... É muito importante que ela observe, faça leitura e na hora que ela percebe isso, opa, eu sei que eu não posso conviver com essa pessoa, então eu vou conseguir aí manter um grau seguro de afastamento. Às vezes não dá pra gente se afastar, porque às vezes tem doentes que estão na família, que estão no ambiente de trabalho, não dá para se afastar. Mas eu tendo essa consciência que não tem cura, eu vou fechar mais a boca. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer compartilhar suas felicidades, isso é bom. Mas se tem um psicopata, se tem uma pessoa ali no meio que sente prazer com a dor e vê que a pessoa está feliz, ela vai mirar naquele ali até aquele ficar infeliz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha os nossos momentos bons e as nossas felicidades. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente expressa, porque nem todo mundo vai ficar feliz com a sua conquista, com a minha conquista, a gente tem que estar atento. Muito bom. Olha, gente, que pena que nosso tempo é tão curtinho com a Verusca, né? Maravilhosas as explicações dela. E o tratamento você já falou, é bom que seja quando é pequenininho, naquela questão de ser mais firme com eles, né? Exatamente. Eles têm que sentir medo, eles têm que sentir que se eles continuarem com aquilo, mas isso de pequeno, exato, eles vão ser ameaçados. Porque a única coisa que eles têm medo é de perder a liberdade. É de ter alguma punição. Eles não querem ser punidos por nada. Então, para não ser punido, eles seguram um pouco. Não é porque eles estão bem, é porque eles não querem ser punidos. Verusca, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Você padre. promete que você vai voltar aqui? Claro, é um prazer. Você é maravilhosa. Obrigada, padre. Deus abençoe. Obrigado você.